Olá, eu sou a Karina e trabalho no Museu Dom Diogo de Sousa. Hoje continuamos a explorar alguns dos meus objetos preferidos da época romana, sendo que alguns deles podemos ver na exposição permanente do museu. A túnica e a toga eram ancestralmente os elementos básicos do vestuário, quer feminino, quer masculino, ao ponto de Virgílio, na Eneida, chamar aos romanos, os senhores do mundo, o povo da toga. Existiam dois elementos que eram essenciais na indumentária romana: os cintos, pois não os usar era considerado um sinal de desleixo ou de costumes menos dignos, tendo sido encontrados vários tipos de fivelas nas escavações. Fivelas retangulares, quadrangulares, em B quebrado e em D. E as fíbulas, que eram uma espécie de alfinete que servia para prender as togas e os mantos. As encontradas nas escavações são relativamente escassas e produzidas maioritariamente em bronze. Os romanos foram sempre bastante cuidadosos com o seu aspecto físico. Na fase imperial atinge-se o auge. As matronas começam a seguir os caprichos da moda, exibindo penteados cada vez mais elaborados, que requerem perucas e cabelos postiços naturais. Por isso, contavam com a ajuda dos pentes, que podiam ser, por exemplo, de bronze ou em marfim. Os mais pobres usavam os pentes feitos de madeira ou de osso, embora mais para se verem livres dos piolhos do que por moda. Além disso, a depilação era muito comum entre as mulheres, tendo muitos homens também aderido a este costume. Depilavam pernas, braços, axilas e faziam-no com pinças e com ungüentos de resina ou outras ceras à base de gordura animal. Embora as pinças pudessem ter uma dupla função, a cirúrgica e a de toilette, as encontradas nas escavações da cidade, por serem pequenas, seriam muito provavelmente usadas na depilação. Os cosméticos eram também muito importantes para as mulheres romanas. Perfumes, cremes e ungüentos eram vendidos em pequenos frascos de cerâmica, vidro ou alabastro. O perfume marca e acompanha todos os minutos da vida pública e privada dos romanos. Essências e óleos perfumados eram muito utilizados para tratamentos do corpo, em cerimónias e ritos sagrados, nos banquetes e durante as encenações teatrais. Tu vives, ó gala, entre uma centena de pomadas e o rosto que mostras não dorme contigo. Marcial deixa-nos este testemunho que seria suficiente para compreendermos que as mulheres romanas pintavam a cara e que a vaidade e a variedade de cosméticos que usavam eram verdadeiramente impressionantes. A palidez estava na moda e obtinha-se com pó de cal ou chumbo branco. Usava-se o ocre para as faces e para colorir os lábios, e os olhos eram pintados, por exemplo, com misturas de cinzas. Os produtos empregos na maquiagem eram, em grande parte, feitos de chumbo e por isso prejudiciais à saúde. Para misturar e aplicar os cosméticos, usavam-se as espátulas e as cânulas, como temos alguns exemplos na nossa exposição. Para se maquiarem, o uso do espelho era indispensável. O espelho, como nós o conhecemos, ainda não tinha sido inventado, pelo que se usava metal polido que, embora não fosse tão bom como o vidro, produzia um reflexo aceitável. A toalete das mulheres não estava completa sem alguns adereços, como por exemplo o leque, a flabellum, e a sombrinha, umbela, que normalmente eram transportados por uma escrava. Os leques eram feitos em forma de folha e feitos de papiro, folhas de lótus, pele ou até metal. Os mais caros e procurados eram feitos com penas de pavão. Bom, muito mais haveria para dizer sobre esta temática, por isso fica o convite para nos fazerem uma visita e connosco descobrirem mais sobre os romanos. Até lá, fiquem bem!